Graça e paz a todos. Vamos continuar aqui o primeiro capítulo de Mateus. Ontem a gente estava falando do rei Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. E ele gerou Salomão, que foi um rei muito sábio e muito rico, um dos mais sábios e dos mais ricos que governaram lá em Judá. E esse Salomão gerou vários reis. A história, então, vai falar de Roboão, de Abias, de Asa, de Josafá, de Jorão. Cada um deles tem uma história diferente. Apesar de muitos terem permanecido fiéis a Deus, outros foram muito imprudentes, voltaram-se para outros deuses. O que isso mostra para nós? Que não depende de onde você nasceu, não depende da sua concepção, não depende nem daquilo que seu pai acreditava, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então depende muito mais de você do que você culpar. Eu fiz isso porque meu pai também fazia, meu pai também errou muito, então por isso que eu erro. Não existe isso. Desses reis aqui, que nós estudamos lá em Primeira Reis, se você tiver curiosidade de saber de cada um deles, o que eu vou deixar aqui registrado como uma amarra final é que cada um deles teve uma atitude diferente, uma maneira de governar diferente. Um dos piores, na minha opinião, um dos piores foi o Manassés, que era filho do Ezequias, mas Deus acabou levando esse Manassés para a Babilônia, como diz o Senhor, né? Pôs um anzol no nariz dele e levou ele para a Babilônia. E ele acabou voltando bem baixinho, bem assim, vamos dizer assim, que ele foi domado pelo Senhor, né? Então toda aquela coisa que ele era imprudente, ele era infiel, ele se voltou a outros deuses, mas Deus acabou levando-o para o cativeiro, para lá tratar com ele. Então, se você não quer ser tratado dessa forma por Deus, que Deus tenha que te levar para um lugar tão ruim, um cativeiro tão terrível para você se voltar ao Senhor, volte-se já. Então, não espera o anzol no seu nariz, né? Não faça como Manassés. E assim a gente vai partir aqui na continuidade. A gente vai falar do Amon, que gerou Josias, Jeconias. Esse Josias também estava no exílio e ele continuou gerando filhos para Deus, lá no exílio babilônico, e criando os filhos dentro daqueles princípios, dentro da moralidade, dentro de tudo aquilo que ele havia aprendido. Então, apesar dele estar no cativeiro, ele nunca se desviou completamente dos caminhos do Senhor. E criou os filhos dele. Quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir aquela cidade destruída, mas cheios dos princípios. Ou seja, não importa, né, o lugar que você está. Se você está preso, se você está encarcerado, se você está numa cama, o Senhor vai tratar cada um de acordo com aquilo que Ele acha necessário fazer para que o coração do homem se volte a Ele. Pode ser que Ele trate você numa cama, pode ser que Ele trate você num cárcere, e pode ser que Ele trate você até num caixão, um pouco antes de você morrer. O Senhor pode ainda te dar uma chance de você se voltar a Ele. O Senhor vai fazer qualquer coisa para não perder você, para que você não perca a vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Então, passado o Jeconias, o Josias, que foi levado à Babilônia, e lá ele prosseguiu dando filhos a Deus, criando-os na obediência, no temor, no mandamento. Nós vamos passar pelas gerações pós-exílio e nós vamos chegar até Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, e esse que gerou a José, o marido de Maria, que nós já vamos saber por meio do qual, né, Maria nasceria o Salvador. Nós temos tanto para aprender nessa genealogia que a Bíblia toda poderia ser contada só conhecendo essas histórias aqui. Imagina, eu ia passar em branco, eu ia dizer, olha, geração aí, 16 capítulos, 16 versículos aí do primeiro capítulo de Mateus, só contando a geração. Não, se você for estudando cada um dessas pessoas aqui que a Bíblia cita, você vai entender toda a história, toda a trajetória para nós chegarmos até Cristo. Então, passar por esse capítulo sem atentar para tudo que o Senhor quer nos mostrar aqui, seria como, no mínimo, uma inconsequência minha, né? Uma tolice, e o Senhor não permitiu que eu fizesse isso. Então, foram 14 gerações do pai Abraão,
até o rei Davi. Ou seja, 14 gerações entre o pai da fé e um rei segundo o coração de Deus. Jesus era tudo isso, né? Jesus também pode ser considerado o pai da fé e pode ser considerado, é considerado um grande rei, o maior rei que essa terra já conheceu. Depois mais 14 entre o rei Davi e a desobediência. Quantas gerações você vai querer passar até você aprender que você precisa se curvar a esse Deus? Cada um de nós tem um aprendizado diferente aqui no capítulo de Mateus, né? E nós temos crescido recebendo a instrução, a orientação do Senhor. Só não obedece quem quer ser teimoso, quem não quer se render e por isso vai passar pelo exílio babilônico. Não queira passar, aprenda antes. Deus continua nas gerações seguidas a Jesus, porque a partir de Jesus a genealogia para de ser contada, porque daí são povos, tribos, línguas e nações, como eu já falei. Mas a partir de Jesus, você consegue ver que Deus continua buscando geração após geração pessoas que tenham as qualidades desses homens que ele escolheu para contar a história de Jesus. Então, a obediência, nós começamos pela fé do pai Abraão, nós passamos pela obediência de Isaac quando foi procurar sua esposa Rebeca, nós vimos a transformação de Jacó, nós vimos a adoração de Judá, que Judá significa adoração, nós vimos a determinação daquela mulher chamada Tamar, nós vimos uma virada de primogenitura na vida de Pérez, nós vimos a humildade de Ruth, nós vimos a pureza e a retidão do coração de Davi, nós vimos a sabedoria de Salomão, nós vimos a perseverança de Josias na Babilônia, criando seus filhos, e finalmente nós vamos ver o amor, o perdão e a infinita misericórdia em Cristo Jesus. Deus continua procurando geração após geração, homens que desejem carregar as marcas de Cristo em seus corpos, carregar a sua cruz e dar frutos para Deus. Amém? Depois do exílio, a gente vai entender quando Jesus nasceu, né? Nós vamos entender que sem Jesus não há como ser livre, não há como ser liberto. E eu quero perguntar para você, quantas gerações você pretende esperar para decretar que você é livre, e você é livre do pecado, da injustiça, dessa carne que tenta aprender você, mas o seu espírito é livre. Mas o seu espírito só pode nascer de uma maneira, se o Senhor Jesus te escolher. Você não tem a possibilidade de escolher o Senhor. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos separa, é Ele que nos chama. Como Ele chamou Maria, né? A história da Maria nós já conhecemos. Ela estava noiva do José, ela achou-se grávida do Espírito Santo. E mesmo sabendo que tudo aquilo poderia significar na vida dela, ela se rendeu, ela aceitou. Ela sabia que ela podia passar por humilhação, pelo desprezo, pelo abandono, até mesmo pelo apedrejamento. Porque naquele tempo uma má fama era uma coisa muito séria, era castigada. E Maria suportou tudo isso para poder gerar esse filho para Deus. Ela se entregou ao Espírito Santo. Então eu penso que cada um de nós tem uma luta, tem uma resistência quando o Senhor quer gerar o seu filho em nós. Cada um dá uma desculpa, eu não posso por causa do meu marido, eu não vou deixar, eu não posso por causa da minha religião, eu não posso por causa da minha irmã, eu não posso por causa dos meus amigos. Não existe nada que possa impedir você de deixar Cristo ser gerado em você, porque nada é mais importante nessa vida do que Cristo ser gerado em nós, nada. Tudo que você conseguir levar dessa vida, se você não levar a sua alma salva para Deus, de que te vale ganhar o mundo inteiro? Verdade? Então você que está aí, que está com medo do que vão falar, do que vão pensar de você, porque você emprestou o seu útero espiritual para que Jesus nascesse, aprenda com Maria a ser fiel a Deus até o final. O que você vai aguentar de gozação, de injúria, de desdém, de piadinhas, não é nada comparado com o que você vai ganhar em Cristo Jesus. Mas só Ele pode te dar essa semente em você. Só Ele pode. A gente prega a palavra,
mas só o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, pode realmente gerar uma semente de fé em você. Porque todo útero espiritual, nós estamos falando aqui de útero espiritual, todo útero espiritual é virgem, nasce virgem. Preciso que a semente da fé, a semente da palavra seja colocada lá em você e que você aceite, que essa semente nasça, que ela cresça, que ela frutifique, que ela dê frutos a 30, 60 e a 100 por um. Aleluia? Então não tema, porque o mesmo anjo que anunciou a Maria que ela daria a luz ao Salvador, avisou o marido dela, para que ele não temesse recebê-la como esposa. Ou seja, Deus vai te ajudar a suportar as afrontas que por acaso, porventura, você vai passar por causa do nome dele. Ninguém mesmo consegue tirar ou diminuir o seu amor por ele. Depois que ele foi gerado em você, já era. O inimigo das nossas almas não tem mais poder sobre nós, porque o seu coração passa a ter um dono. Aleluia! O Emanuel, o Deus conosco, o cumprimento da profecia de Isaías sobre a virgem que iria conceber, é também a história de cada um de nós. Porque todos nós, como eu falei, nascemos virgens espiritualmente, né? Mas o Senhor quer conceber o seu filho em nós. E nós precisamos permitir que o nosso útero espiritual receba essa semente e gere Cristo em nós. E depois que nós possamos dar frutos para que outros também nasçam por meio da semente que foi lançada em você e que nasceu e cresceu. Amém? Então é muito bonita essa história, né? Você permitir que ele nasça, que ele possa ser o Deus contigo, o Deus conosco. O Emanuel tem que ser gerado em nós pelo Espírito Santo. Então permita-se receber esse milagre na sua vida, nesse primeiro capítulo de Mateus, do nascimento de Jesus. Permita que esse nascimento aconteça em você. A palavra termina nos dizendo que José não a tocou fisicamente até ela dar a luz a Jesus. Ela era virgem e permaneceu até que Jesus nascesse. José não a tocou. Amém? Que ninguém te toque até que Cristo seja gerado em você. Amém? Um abraço e até amanhã com Mateus capítulo 2. Eu consegui falar um pouco menos aqui para terminar o livro. O primeiro capítulo de Mateus é longo por causa dos muitos nomes e eu quis falar um pouquinho de cada um deles bem rapidamente, mesmo assim ficou longo. Gente, um abraço e até amanhã em Mateus capítulo 2.